Oi pessoal, como vão? Já tem um tempo que eu não apareço, cada vez mais os vídeos vão ficando anuais em vez de mensais, mas eu vim falar com vocês de um filme que eu já estou há muito tempo querendo trazer e refletir com vocês, que é o filme Cemitério Maldito, de 1989. É uma produção muito marcante do Stephen King, muito marcada por elementos do terror, por elementos também do luto, que eu pretendo me debruçar com vocês aqui hoje. Pois bem, o filme Cemitério Maldito é uma obra baseada no livro de Stephen King sobre a história de uma família, a família Creed, que se muda por uma casa nova perto de um cemitério indígena. E lá eles se deparam com vários eventos e situações que deixam marcas importantes na trajetória deles, embora eles também levem muita carga deles mesmos para aquele lugar. É um filme muito interessante porque ele aborda o terror de uma forma mais psicológica, que é um terror que hoje tem até ganhado um pouco mais de relevância, mas que também traz uma atmosfera da época, em que os filmes traziam esse terror que não era só de um espírito, né, do sobrenatural ou de morte, né, assassinato, mas assim como um sofrimento de uma família, né, que pode assustar e amedrontar muitas pessoas. A história, ela é bem relevante porque ela trata uma família comum, né? Tradicionalmente, vamos dizer assim, né? Um marido, uma mulher e dos seus 2 filhos. O Cemitério Maldito, ele trata principalmente dos dilemas emocionais de cada personagem. Ele traz a particularidade, né, da história de cada um. Uma família se muda por uma casa nova com seu gatinho e lá eles exploram um novo modo de vida, né? A esperança de um novo momento de vivência, novos ares, né? E o filme ele trata disso, que é muito comum. Mas o que difere? O filme ele vai abordar uma temática que é muito dolorosa para a maioria de nós, que é a morte. Tendo isso como um pano de fundo, a gente vê que o filme ele vai se debruçar um pouco nessa dinâmica, né, dos mistérios daquele lugar. Na história, a família Creed conhece o vizinho Judge, que tem um histórico muito importante naquele lugar, que a primeira cena do filme especifica muito bem que tem um cemitério. O cemitério ele é um personagem importante da trama. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque nós experimentamos, né, a ideia de morte primeiro com os animais. Embora haja casos específicos de perdas familiares, perda de pessoas, mas a maioria de nós, principalmente crianças, temos contato com a morte através da morte dos animais. Então o filme ele já trata desse aspecto, que vai gerando um pouco de reflexão. Tem a filha do casal, que também apresenta, né, elementos assim interessantes, porque ela aborda esses questionamentos com o pai. Do gatinho, Church, né, se ele vai morrer, que ela não quer que ele morra. Então o filme ele vai colocando a gente cada vez mais próximo desse tema, que já gera um incômodo, porque acredito que ninguém gosta de falar disso. E aí a história se desenvolve. O vizinho Judge, né, com seu mistério, o filme desenrola a sua história, e aí acontece fatalmente, por eles morarem num lugar em que passam muitos caminhões, né, bem perto de uma rodovia, e aí o gato da família morre atropelado. Diante disso, o filme também vai apresentar essa possibilidade, que aí vai dar cara realmente ao mistério do filme. O vizinho Judge sugere a possibilidade de enterrar o gato. O protagonista Louis acompanha Judge nessa jornada. O cemitério não é apenas o de animais, mas tem um cemitério indígena mais distante. Durante o filme, a gente vê o dilema entre eles diante disso. O gato, depois de ser enterrado, volta à vida surpreendentemente, o que vai gerando já o tão temido lugar que pode dar vida à morte. Isso o filme trata de forma muito obscura, de forma muito temerosa, como realmente uma estranheza, nada como um milagre, mas como uma maldição, algo que pode gerar sofrimento. E durante a trama, a gente também vai percebendo que a gente vai conhecer cada vez mais a psicologia dos personagens. E a esposa do Louis, ela vai apresentar um pouco a sua história em relação à irmã. Tem uma pequena trama citada diante disso, da morte da irmã, que tinha um problema degenerativo. E aí ela fala, né, de como ela participou daquele processo na infância, de se sentir culpada pela morte da irmã. Então o filme ele trata o tempo todo sobre isso, sobre esse sofrimento do luto, o sofrimento da morte.
E isso é um tema que cada pessoa vai tratar de uma forma e vai viver de uma forma. O filme se desenrola numa fatalidade que é muito importante. O menino mais novo, o Gage, ele é atropelado numa distração momentânea de família. E aí vai gerando cada vez mais sofrimento. O filme ele tem outros pontos, como o fantasma que acompanha o Louis, né, um paciente que morreu. Ele vira também uma chave para aquele mistério. Lembrando, gente, que eu não estou me atendo a livros, estou me atendo apenas ao filme, ok? Dentro disso, Louis fica desesperado, fica sofrendo um luto muito difícil, a negação da morte, e decide, sabendo que o cemitério indígena pode trazer as pessoas de volta à vida, a possibilidade de ressuscitar o filho mais novo. E isso vai desenrolar nas piores mortes do filme, né, nas cenas mais marcantes da trama, que é a morte do vizinho, primeiramente, depois a morte da esposa, que vem também desesperada, com sinais do fantasma, né, que Louis tentou salvar o paciente. E ali o filme vai fechando nessa trama muito, muito impactante, porque além do terror sobrenatural, tem esse terror psicológico da morte. Então, tratando disso do filme, a gente vê que a essência dele é a morte, é o luto, é o sofrimento psicológico, o que a gente não vê nas sequências. O filme teve uma sequência de 1992, se não for eu vou corrigir aqui, e uma outra sequência, um remake de 2019. Desse modo, os filmes que seguiram, né, o original de 89 não trouxeram muito bem essa essência que o filme propôs, que era a ideia do Stephen King. E aí, diante disso, né, vocês podem acompanhar aí no Google também como foi, né, a segunda trama acompanha outra história, outra família, outro dilema, né, os mortos voltam e aparecem um pouco mais como protagonistas também das cenas, mas destoa muito da ideia do original. E o remake também traz elementos importantes, muda alguma coisa também, mas perde um pouco essa noção de que o filme trata. E isso é muito problemático porque a gente não entende que quando um autor, um diretor propõe uma obra, ele quer trazer a essência do seu intuito ali. Ele quer trazer a atmosfera de criação que ele tem. E ali a gente não percebe isso com ênfase. Voltando a um ponto muito importante que eu acredito que o original traz com muita sabedoria, com muito cuidado, é a personagem da filha. Acredito que uma sequência que faria justiça ao original seria trazer a personagem da filha enquanto uma pessoa que sobreviveu e que tem marcas importantes daquele trauma, o que poderia dar mais ênfase à história, poderia também trazer a essência, porque não é só ter uma sequência, mas que ela faça sentido com o original. Então, dentro desse enredo, seria interessante que a personagem pudesse explorar um pouco a sua nova família, ou como que ficou, né, a herança dessa casa. Ela retornou, e se ela retornou, como seria se voltar ali, mais madura, mais consciente? Acho que o filme podia se apropriar um pouco desse enredo para que a gente pudesse realmente ampliar a história, entender que isso deixa marcas importantes, principalmente para uma família que foi toda destroçada por aquela história. Enfim, gente, Cemitério Maldito é um filme de terror sobrenatural, mas traz também uma trama psicológica muito importante, que é o sofrimento pelo luto. E aí, esse filme ele é marcado por essa veracidade, por esse incômodo, por essa angústia em que os personagens participam e das perdas tão importantes que a gente pode ter. É uma obra muito marcante, vale a pena assistir e gostaria de escutar a sua visão sobre o filme, como vocês entendem e percebem o filme, para a gente ir conversando. Espero não demorar tanto, estou feliz com a participação de quem eu vejo aqui nos comentários e assim que possível volto mais. Um grande abraço e bom filme para vocês.